Meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Plano. Nós estamos no eixo mental / inteligência emocional e hoje nós vamos para uma das partes mais interessantes, que são os exemplos de tudo que eu apresentei anteriormente nas aulas iniciais. Então, aula 3, alguns estudos de casos. Isso vai ser bem interessante. Então, recapitulando, os objetivos acerca da inteligência emocional. Primeiro de tudo, um planejamento de habilidades para a interação. Como eu falei para vocês, é necessário sabermos aplicar todos os nossos conhecimentos, assim como sabermos como nós nos comportamos ante um ambiente, que pode ser hostil ou não. A frase clássica, eu acho que é o mote desse eixo, né? Que é o pensar antes de agir sempre, ou seja, avaliar as evidências daquilo que nos é falado, daquilo que nos é posto, como sendo positivos ou não, e sabermos sempre gerenciar, mediante as nossas cognições, que estão sempre em aprimoramento constante, e saber lidar em termos de comportamento positivo ou negativo, ou seja, uma adequação de comportamento. Além disso, evitar as armadilhas do próprio comportamento, como eu falei para vocês, caso nós não tenhamos uma forma concreta de saber lidar com as emoções, nós acabamos por nos comportar de maneira não adequada. E condicionar o autocontrole ante as provocações. Isso aí vai ser interessante para quem gosta de debater. Se nós já tivemos aulas a respeito de saber como estudar, como ler, como escrever, já tivemos agora aulas anteriores relacionadas à constituição de uma melhora das nossas cognições, uma forma de autoconhecimento e lida com um ambiente que pode vir a ser hostil. Esse condicionamento de autocontrole anti-provocação é perfeito, principalmente nos estudos de caso que eu vou apresentar para vocês. Ler os ambientes, assim como as pessoas, passando da fase de sabermos quem nós somos de alguma forma, mediante o controle emocional, essa inteligência emocional, né, que nós vamos desenvolvendo até o fim da nossa vida, essa que é a verdade. Ler os ambientes é saber se esses ambientes são hostis ou não. E quando eu falo ambientes, como falei para vocês, mediante um viés da psicologia behaviorista / comportamental, tudo no ambiente é comportamento, desde uma fala, desde a ação verbal ou não de uma pessoa, e nós precisamos, de certa forma, saber lidar com isso, né, para evitar as armadilhas do próprio comportamento e até da ação negativa das pessoas, quando ela é intencional ou não. E por fim, desenvolver o Talks Code para situações específicas, ou seja, quando nós temos o Dress Code, que é aquela forma de vestir para cada ocasião, nós também temos o Talks Code, que é uma forma de falar para cada ocasião. A Talks Code to a Bespoke Org, né? Ter um código de fala para se adequar, né, a uma discussão, né? No caso, no sentido, não uma discussão de briga, né, mas um debate propriamente dito, né, que é feito sob medida. Então, a partir de tudo que nós estudamos até aqui, vocês vão, de certa forma, ser os alfaiates do próprio comportamento de vocês, acredito. Então, só relembrando de maneira rápida, todo aquele passo a passo do nosso comportamento e dos nossos pensamentos, que é medido principalmente pela percepção cognitiva, que até então acredito que todos fazem todos os exercícios que foram propostos tanto na parte de estudo quanto na parte de inteligência emocional, nas aulas iniciais. Eu acredito que muitos já devam estar profissionais na observação de si. E aqui, falando da questão do Talks Code, que seria uma forma de fala para cada ambiente, eu trago aqui três formas, né, três formas relacionadas a programas comuns, né, que foram bem explorados nos últimos anos, que seria o Opinião, da Jovem Pan, que infelizmente já acabou, eu não sei se ainda existe, mas era bastante interessante para vocês terem uma ideia. Eram duas pessoas com vieses políticos diferentes. O Pânico, que seria algo bem mais informal, acredito que todo mundo conhece o Pânico na rádio. E o Grande Debate da CNN, que também era um programa que colocava pontos políticos divergentes, em que nós tivemos, e se vocês procurarem no YouTube, debates realmente acalorados e interessantíssimos nesse sentido de
constituição de argumentação numa forma de estudo da própria forma de, vamos dizer assim, de comportamento dos debatedores no sentido de regulação emocional. Então, um primeiro momento aqui nós temos o Marco Antônio Costa. Se vocês não conhecem, procurem os debates em que ele participa, ou participou, que eu acredito que ele não está mais na Jovem Pan, durante o Opinião, né, em que ele, de certa forma, debatia com pessoas totalmente diferentes dele. E era atacado, de certa forma, hostilmente, vamos dizer assim. Então vocês notem, quando vocês forem assistir os vídeos, eu espero que vocês assistam, como a desenvoltura e a regulação emocional do Marco em relação à hostilidade, que era sempre 100%, na maioria das vezes, contra ele. O fato do cara ser bonito, o cara ser rico e, antes de tudo, ser inteligente de uma outra vertente política do outro diferente da do outro debatedor, isso levava, assim, ou melhor, dava munição, né, para que o debatedor contrário a eles fosse hostil. Então, vocês assistindo, vocês vão notar a constituição do pensamento do Marco, como ele faz degrau por degrau, né, a tese, a antítese e a síntese dele, no sentido de contra-argumentar. E na outra imagem nós temos o Marco Antônio muito mais à vontade no Pânico, cuja a forma que ele falava não era tão, vamos dizer assim, polida como era no Opinião. Você nota até que a questão da roupa, né, e a gente fala aí já mais um dress code, né, era totalmente diferente. No Pânico, camisa, uma t-shirt comum, né, e no Opinião de terno, às vezes terno e gravata. Outro momento clássico que eu tenho aqui para vocês é a questão desse debate clássico, que esse debatedor já muito conhecido, ele apresentou algumas formas de saber lidar com a hostilidade de uma apresentadora. Nesse sentido, vocês vão notar como a contra-argumentação é importante, né? Você, de certa forma, tomar as palavras hostis e jogar contra a própria pessoa. Isso de uma maneira emocionalmente contida. Porque a pessoa que está lá e ela não gosta de você, ela tende sempre a tentar te desorganizar no pensamento. Isso é uma coisa bem comum feita por aquelas pessoas que são desonestas intelectuais. No sentido, eu estou procurando uma palavra menos ofensiva do que ser desonesto num debate. E há muitas pessoas, se vocês forem ver, assistir os debates do Marco Antônio, vocês vão ver quão as pessoas são baixas no sentido de tentar nos desorganizar emocionalmente, não é? E como é importante a questão do treino da inteligência emocional. Nesse caso, o debatedor foi um debate já, nem um debate, mas uma entrevista, não sei dizer ao certo o que foi, não sei se foi um massacre do debatedor, que eu vou deixar que vocês descubram quem é. Eu não falei o nome dele ainda, mas eu vou deixar que vocês descubram quem é. Mas vejam a forma como ele utiliza a pergunta da pessoa em termos de tese, antítese e a síntese, né? Que tenta desestabilizar, mas a pessoa que está entrevistando não consegue. Então, com vocês, Jordan Peterson. Because I said I would not follow the compelled speech dictates of the federal and provincial government. I actually never got in trouble for not calling anyone anything. Right. That didn't happen. You wouldn't follow the change of law, which was designed Not once to it was outlaw law. discrimination. No. What Well, should that's your... what they said it was designed to do. Okay, you cited freedom of speech in that. Why should your right to freedom of speech trump a trans person's right not to be offended? Because
because in order to be able to think, you have to risk being offensive. I mean, look at the conversation we're having right now. You know, like you're certainly willing to risk offending me in the pursuit of truth. Why should you have the right to do that? It's been rather uncomfortable. Well, I'm very glad I put you on the spot. Well, I'm very glad that I but you get my point. You get my point. It's like you're doing what you should do, which is digging a bit to see what the hell's going on. So And that is what you should do. But you're exercising your freedom of speech to certainly risk offending me. And that's fine. I think more power to you as far as I'm concerned. So you haven't sat there and I'm just trying to work that out. I mean, Então, gente, aí é o Jordan Peterson, né? Num momento, acho que é o mais conhecido dele, que essa moça, se eu não me engano, ela é da BBC, e durante toda a entrevista é aquela hostilidade que vocês vão ver no Opinião com o Marco Antônio. Há sempre essa hostilidade quando há algo contrário. E nesse caso ele utilizou justamente a fala dela para, de certa forma, desorganizá-la emocionalmente, vamos usar assim o termo. Não no sentido que ela vai ficar louca, vai gritar, nem nada. Mas assim, você está também desorganizando as ideias. Não é? Porque você colocou, vocês lembram lá da aporia, nas nossas primeiras aulas, que é isso. Aporia em filosofia é você utilizar o próprio argumento da pessoa contra ela e deixá-la sem saída, sem respostas. Então é interessante que vocês voltem, assistam novamente, até no próprio YouTube, essa entrevista do Jordan Peterson, porque demonstra de uma maneira muito simples, como você, em termos de tese que é apresentada, você demonstra uma antitese utilizando a própria fala da pessoa que foi hostil a você. E aí você chega numa aporia, que seria a nossa conclusão ou síntese. De maneira simples, clara, notem a forma de como ele já foi sabendo, ler o ambiente e em momento nenhum ele não deixa ela desorganizá-lo. Marco Antônio também trabalha dessa forma. Então, o Marco Antônio tem muita coisa na internet. Então, se vocês puderem assistir todos e aprenderem como saber lidar com as ofensas, e a verdade é essa, durante um debate, e elas vêm muito nas entrelinhas porque eles são muito sagazes, sabe? São muito capciosos. Então, todos aqueles momentos do Opinião, do grande debate da CNN são bastante interessantes, principalmente dessa entrevista para vocês estudarem. Observar também é estudo, né? Então, eu sempre coloco esse vídeo para que as pessoas compreendam um pouco mais o que eu quero dizer com a questão da tese, da antítese e da síntese em si, sabe? No sentido de que vocês precisam, de certa forma... Tá que pariu, Rex.